tudo isso? Mandou tudo isso? Não. Segurando e respeitando os colegas que a história dele precisa ser contada. Com certeza. Está indo para minha tese de doutorado. A professora vai dar um informe. Obrigado. A gente vive num momento complicado, onde falta merenda para a escola estadual e sobra privilégio saber onde é que você para estava os ricos, hoje. para os empresários, para os que já têm muito, para aqueles que querem nos explorar. Enquanto a gente estava aqui protestando, subiu uma sacolinha com um monte de comida lá para leste. Como é que pode isso? O nosso imposto é para deputado ou é para gente que precisa estudar? A gente tem prioridade nisso daqui. A gente brigando por merenda aqui passa uma sacola cheia de lanche. Isso é só mais uma das contradições absurdas que a gente vive e que a gente tem que ficar atento e lutar contra. Então vamos com força. Vocês são a força. Vocês conseguem tudo que vocês quiserem. E nós estamos aqui para apoiar vocês, professores da Rede FATEC. Também como a professora lembrou, o professor, nossa luta unificou. É estudante, funcionário e professor, a nossa luta unificou. Tô falando que tá rolando almoço. Meu nome é Amanda, eu tenho 16 anos, sou do curso de enfermagem e uma das coisas que eu gostaria que as coisas que eu gostaria que continuasse depois da ocupação é a convivência que a gente teve em paz e tipo, o respeito pelas nossas diferenças, porque eram pessoas de opiniões diferentes, crenças diferentes, orientação sexual diferente principalmente. Mas, acima de tudo, se manteve o respeito e a boa convivência. E eu gostaria que isso continuasse e que isso se espalhasse pelo colégio inteiro, na verdade. Não continuasse só aqui preso dentro dessa sala. Já ligou, gente? Meu nome é Caio, eu sou estudante de enfermagem, tenho 16 anos e o principal valor que eu gostaria que perpetuasse na nossa prática rotineira diária de escola como espaço social foi a autonomia do estudante, porque eu acho que foi a maior fonte de riqueza que a gente teve de aprendizado dentro da ocupação. O fato do estudante poder limpar o que ele quer limpar, a hora que ele quer limpar, esse contato, esse pertencimento com a escola, eu acho que além de estreitar a relação da comunidade escolar, e hoje a gente vê isso, porque tanto a resistência negra quanto a LGBT está muito mais junta, está muito mais forte, você integra também o fato desse pertencimento está diretamente ligado ao cuidado que cada um tem por si pelo espaço que ali pertence. Então a gente teve um crescimento pessoal, um processo de amadurecimento, um crescimento do cidadão enorme, um verdadeiro aprendizado que nos moldes institucionais a gente não teria. Eu acho que é exatamente isso que precisa ser levado e adicionado a novas práticas pedagógicas pela frente. O Lucas vai continuar nos ajudando aqui na nossa pesquisa. Lucas, por favor, segura perto da boca, por gentileza. Vamos conversar. Vamos lá. Idade, turma. Lucas Barbosa, 17 anos, curso de Química 3216. Então, perguntei para o Lucas aqui, o legado da ocupação. Bom, para mim o legado da ocupação tem três distinções entre esses legados.
primeiro que é legado político, devido a toda a movimentação dos estudantes. O outro é um legado mais pedagógico, que se relaciona com o político, mas mais pelas práticas que a gente desempenhou e que poderiam ter sido reinseridas no ambiente escolar, algumas foram e outras não. E o terceiro legado é mais pessoal, mais de uma construção de quem participou da ocupação. Aí isso já vai de encontro com a segunda pergunta do senhor. Bom, o legado político começa na ocupação, quando a gente, como estudantes, toma essa iniciativa de apoiar a luta dos professores, mas por uma parte mesmo de querer fortalecer os professores no ato de greve, mas também em começar a restabelecer as pautas dos estudantes e tentar incluir também as nossas necessidades, como infraestrutura, como modelo, como o colégio está sendo gerido, tentando abrir mais caminho para dar voz ao estudante, já que os atos, as movimentações anti-ocupação mais tradicionais, assim pode-se dizer, elas não estavam mais surgindo efeito como esperávamos. Então a ocupação surge como uma nova possibilidade política de atuar como estudante e propor um modelo diferente como escola. O legado pedagógico disso foi no desenvolver da ocupação, que não necessariamente era um objetivo inicial. A gente começa propondo essa voz política para mais estabelecer mudanças estruturais, mudanças com relação ao funcionamento mesmo de uma escola comum. E a gente acaba por desenvolver algumas práticas que podem interferir pedagogicamente na nossa formação, que o ensino de uma escola técnica não pode estar só resumido à formação profissional, mas pode também estar acrescentando como cidadão práticas como foi essa independência na hora de poder estudar e transmitir o conhecimento, ter esse espaço de diálogo com o aluno com o aluno, ter essa liberdade para poder constituir grupos de dança, grupos de teatro, ter essa liberdade em poder exercitar outras habilidades que não são contempladas no currículo do estudante técnico quanto o estudante do nível médio. Ter essa independência também para propor uma atividade que vá de encontro também com toda a estrutura da escola, como é o caso de uma horta, de um plano sustentável. Está aí também ligando a formação desse estudante com a percepção de ser sustentável, de como vamos pensar o mundo no amanhã, uma coisa que fica, apesar de ser obrigatório que se trabalhe esses conteúdos interdisciplinarmente, ele fica muito vago. Então, quando o estudante toma essa posição de querer dirigir um projeto com esse enfoque e relacionando essas disciplinas, ele começa a ter uma ideia mais prática do que é promover sustentabilidade. E, por último, a experiência pessoal, que vai também relacionar política e a pedagogia, que é o que nós ganhamos em experiência emocional, o que ganhamos em responsabilidade de administrar uma escola. Então, acho que tem uma pegada mais para empatia com quem trabalha dentro da escola. O estudante começa a enxergar os setores da escola e como eles têm que atuar, como é a dificuldade de manter uma escola aberta, qual é a dificuldade de promover a alimentação para estudantes. Então o estudante começa a se enxergar mais parte do sistema escola, em vez de alguém que só recebe o benefício. Então ele vai ter essa percepção de olhar para a escola com mais sensibilidade e mais integrante. Ele sai do campo lá de conforto dele de telespectador e começa a tratar a escola como um ser protagonista. A segunda pergunta, a experiência pessoal, para mim particularmente foi a parte que a gente organizou as aulas, que eu pude ter a experiência de dar aula de geografia. Sempre gostei da matéria, mas sempre gostei dessa ideia de poder transmitir conhecimento. Acredito que todo mundo tem algo a oferecer. Sempre alguém tem alguma coisa a ouvir, alguém tem sempre alguma coisa a dizer. Então foi muito legal ter essa experiência com os colegas e pessoas que eu não tinha nenhum contato.
ter dado aula para pessoas de séries avançadas da minha. Então a gente vê como é possível que se transmita. Então abre uma porta de diálogo para que a sala de aula não seja só uma palestra, mas um ambiente de troca, onde o interlocutor tenha o poder de visão e tenha o poder de opinar dentro da sala de aula. Então o estudante ele leva para uma roda que relaciona o conteúdo, mas dá a possibilidade dele também poder inferir sobre aquilo, dar sua opinião, trazer novos assuntos que tenham uma relação com a matéria, faz essa construção como se passa o processo de ensino. Não só como alguma coisa que foi estruturada para ele e enviada, mas ele começa a poder ter a possibilidade de contribuir para a construção desse conhecimento. A terceira pergunta, que fala sobre o impedimento atual que existe para que essas atividades retornem para o meio de escola. Eu acredito que ainda vai ser muito pela estrutura burocrática que a escola exerce. É muito complicado você ter esse tempo que a gente geralmente só vai ter no terceiro ano, e no terceiro ano a gente já tem essa situação de estar querendo se planejar para o vestibular, sair da escola. O segundo ano tem uma carga horária extremamente pesada e o primeiro ainda não tem essa sensação de pertencimento da escola. Então a estrutura da escola ela não fornece meios para que isso ocorra. E quando a escola não se relaciona e não compreende a experiência de um aluno ocupante, não tem como isso ser conciliado. Então eu acho que a falta de comunicação e talvez a falta de sensibilidade por quem está gerindo a escola atualmente e os alunos, precisa existir uma relação. Hoje em dia não tem como mais você repetir as experiências de ocupação se você hoje em dia não propor um plano pedagógico na escola e que o estudante faça parte. Então quando isso acontecer, eu acredito que as experiências de ocupação poderão ser vividas plenamente. Mas há ainda outras ações que não precisam tanto dessa fragmentação, que ocorre com o projeto de aulas, que estamos tentando retomar no ano de 2018. A horta, que não parou nunca, mas mesmo assim enfrenta muita dificuldade, porque ainda há um espaço muito grande entre o que a escola tem a visão administrativa e o que existe de iniciativa do estudante. Ainda se enxerga muito setorizado a visão do estudante e o compromisso da escola. Parece que ainda se trabalha vendo de uma não sei se essa culpa é da hierarquia que existe, mas ainda se vê o estudante muito abaixo da expectativa de poder opinar e propor. Então, quem está gerindo a escola, que devia dar instrumentos e abrir um espaço, ainda existe uma sensação de insegurança dessas pessoas com relação ao que o estudante pode propor e o que ele pode executar. E o estudante, obviamente, se sente incapacitado porque não existe um apoio dessa estrutura e das pessoas em si para que ele possa propor e pôr em prática essas ideias de ocupação. A oficina de teatro, que funcionou após a ocupação plenamente, mesmo sem um espaço estabelecido, um horário divulgado pela própria escola, os alunos deram um jeito lá, correram atrás, foram em sala, conseguiram fechar uma turma com uns 15 alunos e conseguiram desenvolver pelo campus em horários não tão regulares, mas geralmente acontecia às terças-feiras e às quintas. Conseguiu propor aquelas situações de ocupação, que existia a oficina, trabalhando a dicção do aluno, trabalhando a atuação, improvisação, o canto até. Mas, assim, muita parte ainda entre a estrutura da escola e o que o estudante fazia. Parecia ainda que existia uma situação velada, como se aquela atividade não pertencesse à escola. Como se fosse uma coisa extracurricular que viesse de fora e estivesse no campus da escola.
não existia um conhecimento da própria comunidade com relação àquilo. E eu acredito que mesmo que existisse essa situação, ainda seria visto como só uma atividade que está tendo no meio do campus, né? Como se a escola tivesse chamado um palestrante para falar sobre um assunto e a escola toda tivesse que se mobilizar e parar para ver aquilo, porque aquilo realmente conta pedagogicamente, aquilo que é importante. Então existia, mas existia ainda muito pequeno do que poderia ser quando era em ocupação. Então acredito que todo esse impedimento ainda é uma falta de espaço por quem está querendo propor uma mudança e quem está querendo fazer a mudança, mas ainda não consegue se enxergar integrante do sistema. Ainda se sente muito oprimido pelo que a escola impõe e não consegue ter confiança para reivindicar, porque devido a toda a situação que a gente vive, todo o problema que sempre bate à porta, o estudante se sente acanhado em até poder acrescentar mais uma atividade ao currículo, ao funcionamento da escola, com medo disso ser prejudicial para o aluno, para o professor, para o corpo administrativo. Então, os estudantes têm sempre esse cuidado em tentar contornar a atividade dele, pôr ela em um local secundário, em vez de ser incluída ali mesmo como parte da escola, como parte de um projeto pedagógico realmente incluso dentro do funcionamento da escola, e não uma atividade passageira. Então, ele não tem uma legalidade, entre aspas, dessas atividades. Elas ainda ocorrem marginalmente, e eu não sei se isso é um benefício ou se é uma coisa ruim, porque já que a atividade não contempla o sistema, quando ela passa a fazer parte do sistema, a gente começa a questionar se ela não se perdeu. Então, ainda existe essa sensação que eu não sei bem como se resolve isso, mas certamente jogando essa atividade do estudante para segundo plano não é o caminho. Eu acho que é isso. CART após a ocupação. Bom, após a ocupação, o CART não existia antes de ocupação. Era uma coisa muito que estava escrito no papel, mas a escola em si, o estudante não sabia a função, não conhecia, não participava. Depois de toda aquela mobilização que foi a ocupação, o estudante sai com aquela experiência de poder gerir, de poder influenciar na escola e começa a se expandir. Então você tem um grupo de estudantes que querem fazerem parte do Grêmio, você tem um grupo de estudantes que querem dar voz ao CART novamente, porque o estudante percebe que a estratégia de ocupação, essa estratégia extrema de chegar ao ponto de você tomar a escola que é abandonada pelo governo, a escola que não tem mais condição de funcionamento, essa estratégia ela já não faz mais parte desse cenário pós-ocupação, porque a escola volta ao funcionamento. E o funcionamento da escola não inclui a ocupação. A ocupação não faz parte do próprio funcionamento da escola. Então, você não tem espaço para aquilo. Então, o estudante começa a propor essa nova maneira de atuar, de tentar mudar o sistema por dentro, e se inclui novamente nessa estrutura para tomar voz dentro da própria instituição e promover mudança. Então você tem um grupo de estudante indo para o CART, você tem um grupo de estudante propondo uma formação de chapa, e eles tentam resgatar essa experiência de ocupação. Obviamente não foi muito bem sucedido, a estrutura, como sempre, mobiliza demais o estudante, mas o que deu para ser resgatado no tempo que o CART era atuante, que o Grêmio tinha existência, isso foi tomado na época com a maior atenção. A escola está muito ocupada para a ocupação? Eu acho que essa frase é
É o resumo de tudo, né? A escola tem outras prioridades. Tá com muita ocupação para a própria ocupação. Coisa linda. Eu acho que é exatamente isso. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. Sempre me ajudando. Muito bom. Tá, dia 2 de agosto, dando procedimento ao projeto de pesquisa. Convidei aqui o Ian, meu colega da SEDUC, mais outros 2 colegas que estão presentes, antecipando que tudo que vai ser gravado vai ser usado com o seu consentimento, desidentificando, resguardando todo o direito de anonimato a você, tá legal? E a utilização é somente com finalidade acadêmico-científica, tá? Então, para a gente começar, a questão das ocupações na escola do Rio de Janeiro, elas estão mostrando para a gente que é da educação que talvez exista aí algum ganho pedagógico nisso que a gente entende como um ato das movimentações, né? Como é que tu vê isso aí no teu fazer, na tua lida diária, na tua ótica também, e junto com as pessoas que você conversa, essa questão das ocupações na escola do Rio de Janeiro? Ian, se quiser se apresentar primeiro também vai ser legal. Eu sou Ian, sou professor da rede desde 2008, atualmente ocupo a função de AGE, como a função estratégica da SEDUC, desde final de 2012. Júlio, com relação às ocupações, eu acho que elas não têm um caráter homogêneo, né? Cada escola, em cada ocupação, ela teve um caráter. Em algumas eu conheço grupos dos 2 lados, trabalho num grupo que se põe contra as ocupações e conheço pessoas que se colocam a favor das ocupações, apoiando essas ocupações. Então eu conheço grupos onde as ocupações se deram no interior da escola a partir de membros da comunidade escolar, tá? E em outras escolas, essas ocupações se deram por agentes externos dessas escolas. No Bangu, por exemplo, né, nós tivemos um aluno, membro da escola, todos os demais, no momento da ocupação, eram externos à escola. Né? Então aí, se a gente pensa ocupar para democratizar a escola, a gestão, o acesso, a permanência, seja o que for, acho que esse movimento ele tem que partir de dentro da escola e não de fora da escola. Agentes externos, não sei por quem, mas de alguma maneira organizados, liderados, chefiados por alguns grupos políticos, mas que não se apresentaram diretamente, né? Mas nós tivemos ocupações com esses caráteres, né? Pessoas de dentro da comunidade escolar e algumas pessoas externas à comunidade escolar. Isso invalidaria o protagonismo das juventudes? Acho que depende muito de como se dá essa movimentação. Se você tem políticos, partidos políticos, deputados, grupos de oposição ao governo, liderando esses jovens, eles são meramente massa de manobra. Estão sendo influenciados por alguém. Não está partindo deles ou de um grupo organizado somente por eles. Né? Acho que é uma questão polêmica, mas seria mais ou menos por aí. Nós tivemos aqui no Mário Quintana, aqui em Campo Grande, propaganda política do Brizola Neto. Então, como que o Brizola Neto conseguiu adentrar a escola, filmar o almoxarifado dessa escola, filmar o interior dessa escola, fazendo uma propaganda contra o governo do Estado? Acho que isso é muito arriscado, muito complicado. Então, assim, não tem protagonismo
juvenil ali. Tem Brizola Neto fazendo propaganda política no ano eleitoral. E você chegou a saber de algum exemplo ao contrário do que você acabou de falar? Sim. Eu estudei no ensino médio em uma escola, que é a Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, é uma escola da FAETEC, e eu faço parte de um grupo de ex-alunos dessa escola. Então nós temos contato direto, eu tenho ainda contato direto nessa escola, através de ex-professores, e nós temos o grupo de ex-alunos. A ocupação dessa escola, por exemplo, ela se deu por um fator interno. Eles, inclusive, rechaçaram pessoas externas na ocupação. Externas, assim, não queriam lideranças político-partidárias, não quiseram propagandear a ocupação de uma maneira diferente da qual foi melhorar a qualidade da escola, que hoje vem passando por uma degradação. Eu saí daquela escola em 2001, eu me formei em 2001 lá. E de lá para cá a gente vem acompanhando uma degradação daquela escola, uma perda de qualidade, uma perda de investimentos públicos, então uma série de fatores. Então essa ocupação surgiu de uma mobilização de estudantes e apoiado também por professores da própria escola e não por partidos políticos ou elementos externos. Agora, Ian, olha só, muito das pautas de reivindicações não está sendo cumprido. Sim. Tanto em relação a SEDU, no que diz respeito ao acordo com o CEP, tanto que diz respeito à própria FAETEC, em relação aos alunos que desocuparam. Aí eu trago nossa conversa para a questão daquele movimento ou não da desocupação das escolas. Como é que tu viu esse movimento, Ian? Foi um movimento? Eu coloquei movimento, mas eu não sei se foi um movimento. Ocupa, eu sei que foi um movimento. Eu não sei se foi um movimento. Sim, eu acho que o Não Ocupa, né? Não Ocupa, pode ser. Não Ocupa foi o nome do movimento, não foi isso? O Desocupa. O Desocupa. Acho que foi um movimento limitado a pequenas regiões. Eu não tenho informações concretas sobre isso, então não posso nem falar muito, não gosto de falar daquilo que eu desconheço, mas não foi um grupo tão consolidado. Em contrapartida, teve apoio de regionais, de direções, de pais de alunos que também não querem seus filhos fora da escola. Então, de alguma maneira, os pais de aluno também, boa parte dos pais de aluno, também se põe contra a ocupação da escola. Se em algumas escolas nós tivemos o apoio dos pais, na maioria talvez nós tivemos o apoio para não ocupação. Na Juscelino você foi do Grêmio? Não fui do Grêmio. O que tu fazia no movimento estudantil de lá? Não, eu só entrei pelo movimento estudantil na época da faculdade. No ensino médio eu não participei do movimento estudantil. O que tu fez no movimento estudantil na faculdade? Na faculdade eu fui do centro acadêmico e fiz parte de um movimento de DCE, pro DCE da UFRJ, e participei também de depois do movimento sindical. E hoje eu já me afastei deles todos, porque infelizmente dentro desses grupos sempre tem pessoas ou pequenos subgrupos que são extremamente oportunistas, só pensam no próprio umbigo, só pensam em benefício próprio e não no coletivo. E aí, com o passar dos anos, eu fui me afastando por não acreditar mais nesses movimentos. Mas é importante deixar frisado aqui, o movimento estudantil foi importantíssimo para a minha formação enquanto ser humano, para a minha formação acadêmica, tá? Eu tive contato com pessoas, com estudos, com autores que eu não teria durante a minha graduação somente. Entendeu? Então, participar do movimento estudantil foi riquíssimo para a minha formação. Tá? Okay. Mas movimento sindical, eu não tenho mais contato por esse fator que eu já falei, dos oportunistas. Ian, Grêmio, SEDUC, comando de ocupação.
parlamento juvenil, conselho escolar. Em algum desses momentos você vê uma cidadania autônoma? Eu nunca vi uma cidadania autônoma. Eu nunca vi. Mesmo enquanto membro de centro acadêmico, do movimento estudantil, cidadania autônoma, nós ainda não chegamos nesse patamar. Sobre os conselhos escolares, ou os grêmios, cada grêmio, cada conselho escolar, eles precisam criar a sua autonomia. Né? São espaços que precisam ser conquistados, não serão dados. Ninguém, toma aqui sua autonomia. Ninguém vai te dar a sua autonomia. Você tem que construir, tem que conquistar. Mas sozinho também não dá. É necessário um coletivo, é necessário um grupo, uma mobilização maior. Até porque eles são ensino médio, estão em processo de formação, né? São muito jovens ainda, né? Então, mas é necessário uma organização maior para a gente conquistar cidadania autônoma, essas coisas todas. Eles são muito jovens, você não se vê jovem? Sim, eu me vejo jovem. Porra, tu tem uma tatuagem no braço aí, cara. Eu estou falando dos jovens bonitão, enquanto porra. Você falou de estudante secundarista, de faculdade. Embora a gente tenha que reconhecer que isso também varia de escola para escola. Sim. Porque você tem escolas que têm um amadurecimento maior desse processo. Mas já visto o Eric Heine, que coloca vários alunos no parlamento juvenil, né? Então, é um processo que já, embora a escola seja uma escola recente e criada há muito pouco tempo, a IDEB, 2011, mas ela já conseguiu uma performance muito boa em relação a isso, em relação à construção de uma visão de cidadania dos seus alunos, tá? Dentro do que se propõe, né? Hoje. Mas é uma escola diferenciada, né? É uma escola diferenciada. É uma escola diferenciada. Onde nós temos uma direção que pauta suas ações com caráter democrático, né, descentralizado. Pelo menos é a maneira como eu vejo a direção do Eric Heine. Mas dá-se um fenômeno, por quê? Porque existem escolas que na metade de 20 anos, 30 anos ou até mais, e que não conseguem uma performance assim, tão positiva em relação ao comportamento, à postura dos alunos, né? Nessa questão da autonomia cidadã que você está falando. Só existe cidadania se houver autonomia, né? Liberdade democrática. E o país ainda está caminhando. Então é natural que a escola reflita aquilo que o país alcançou. Se o país não tem um quadro de democracia plena, porque não existe democracia sem saúde, não existe democracia, né? Sem segurança, sem educação, sem uma política, né, voltada para resolver as demandas. Então, se ainda não conquistamos isso, é natural que as escolas, de modo geral, também estejam no processo. Então, assim, o que eu penso, né? Quais foram as perdas que a escola teve de lá para cá e que influenciou decisivamente na qualidade de ensino que esses alunos tinham, nessa qualidade de interação do processo cidadão, do processo enquanto profissional, dessa preparação enquanto profissional. Nós tínhamos o Conselho de Alunos Representantes de Turma, que era um colegiado que está previsto no nosso regimento escolar e que por algum motivo em 2006, quando o Fábio assumiu, ele acabou com esse conselho. Tá? Na fala da direção, né, que era o diretor na época, ele dizia que esse conselho não existia mais, mas ele consta no regimento.
Se ele consta, ele é um colegiado, ele tinha que continuar existindo. Nós não temos de lá para cá, também acabou o clube técnico. O que era um clube técnico? Cada curso tinha o seu clube técnico. E esses alunos do clube técnico, eles eram responsáveis em buscar profissionais da área deles para estar vindo aqui na escola para falar sobre essa área, sobre as vantagens dessa área. Eles entravam em contato com as empresas, eles conseguiam montar uma visita técnica. Então, esses clubes técnicos também acabaram e é regimental. Então, foi acabando em 2006, quando essa pessoa assumiu a direção. Por quê? Porque era conveniente, porque o interesse era se manter na direção da escola. Então não tinha um grêmio de oposição? Grêmio de oposição? Não tinha um alunado em oposição? Eu não diria nem em oposição, porque na verdade o CART, o Clube Técnico e o Grêmio, eles são instituídos para conversar, levantar as dificuldades dos alunos e oferecer... CART é clube de alunos? Conselho de alunos representantes de turma. São todos os alunos representantes de turma. Eles tinham uma reunião uma vez por mês e esses alunos levavam as questões envolvendo o curso deles. O CART era eleito, era designado? Os alunos representantes de turma são eleitos. Sim. E são esses alunos representantes de turma que compõem o CART. Ok. E aí, o próprio CART tinha uma eleição dentre eles para fazer a escolha do presidente, que seria o presidente desse conselho. E tinha eles diziam um adjunto, vamos dizer assim. Okay. Como é que você secretário? falou? Não. Você é o que do conselho? Suplente. Suplente. Tinha um presidente e tinha um suplente. Entendi. Entendeu? E o Grêmio, na verdade, o que o Grêmio fazia? O Grêmio, ele sentava com esses alunos, que eram os representantes, que traziam as pautas de reivindicações e ali eles iam montar um plano de ação. Que caminhar nós vamos ter para resolver essa situação? E isso se perdeu. Então, nem o Grêmio hoje, na verdade, ele tem uma visibilidade dentro da organização. Eu diria isso para você. Porque ele não tem mais esse referencial da escola como um todo. E antes eles tinham. O presidente do Grêmio, ele sentava com a orientação, com a supervisão, com a direção da unidade escolar. Presidente do CART? Do Grêmio, do CART e com as coordenações da área técnica. Isso até que ano? Até 2000 e? Só foi até 2006. Quando o Fábio assumiu em 2007, ele já começou, ele não deixou mais que houvesse essa continuidade desse trabalho. Talvez por uma questão é o que eu falo para você, política mesmo, de tirar essas outras ações e deixar o Grêmio realmente submisso a ele, porque era isso que acontecia. E com isso que a gente tem hoje em dia, de ETESC, né? Não é o ideal, mas pelos lugares que eu passei, eu dialogo. Eu dialogo direto com o meu diretor, sabe? Eu dialogo direto com você. Sabe, eu dialogo com o meu estudante, eu dialogo com o pai de estudante. Eu sou de outra secretaria também, onde é muito fragmentada. Eu não sei se as outras unidades da ETESC têm essa mesma configuração. Depende muito do diretor que assume. Depende muito. E com essa nossa realidade, o que o Grêmio poderia, como ele poderia integrar a nossa escola? E, assim, enquanto pedagoga da escola, eu já até coloquei isso para o Décio, né, que é o nosso diretor atual. Foi promessa de campanha dele instituir novamente o CART e os clubes técnicos. Porque o Grêmio, ele tem uma representatividade grande, mas ele precisa desses conselhos ao lado dele. Uma outra associação que na época eu tentei instituir, isso foi logo
no último ano da gestão do Fábio e da diretora Geise, né, que era uma das diretoras também, que depois ela assumiu com o Gilbert, né, era o Conselho de Pais representante de aluno. Tá? É Conselho de Pais mesmo. Cada turma ter o pai representante e um suplente. Para que esses pais, que a gente trouxesse esses pais para a unidade, para a gente estar sentando com esses pais, ouvir desses pais o que os filhos deles levam com relação à escola, qual é o caminhar dessa escola, o que seria bom para eles enquanto pai, para melhorar a vida do aluno aqui dentro. Né? E aí eu digo para você assim, isso não foi permitido, eu sofri uma perseguição séria, uma ameaça de vida, a coisa foi muito séria mesmo. Né? A gente aqui dentro tinha um policial e esse policial chegou numa reunião de pais que eu estava, junto com a coordenação de enfermagem, e ele falou para mim que tem coisas que eu não tinha que levantar junto a esses pais, que eu não tinha que levantar. Aí eu disse para ele que assim, que eu era supervisora da escola e que eu conhecia muito bem o regimento e eu sabia muito bem o que eu poderia ou não levantar para esses pais, e que ele voltasse para quem pediu para que ele adentrasse a reunião sem ser pai de aluno para me falar isso, que ele voltasse e dissesse que eu sei como funciona o regimento, que isso é previsto no regimento. Porque aqui nessa escola, o que eu já percebi, conversando com esses alunos e pais de alunos, que tem perfis diversos de pais aqui, perfis diversos de alunos, né? A gente sabe de alunos aqui, do Grêmio inclusive, que em casa sofrem agressões físicas extremas dos seus pais, tá? Por exemplo, a gente tem um aluno aqui, que é o João, né? Que veio de Quintino. Eu comecei a conversar com esse rapaz, né? E todos as enroladas, as atrapalhadas que ele vem se envolvendo nessa escola tem a ver diretamente com a educação que ele recebe em casa, Zezé. Aí eu também descobri que ele falta muitas aulas. Sim. Entretanto, ele não falta uma das minhas aulas. E aí, esse é um pai que pouco sabe da vida do filho, pouco interage com ele. Esse seria um caso assim que não sei nem como é que a escola poderia ajudar. Eu não sei, sabe? Eu te falo assim porque a gente acaba se envolvendo. Eu sou um pesquisador, mas sou professor também, e sou amigo também, né? E eu olho esses meninos nos olhos, e aí? Né? E a minha mulher em casa fala, meu amor, você não pode se envolver tanto também, é o teu trabalho, mas a nossa profissão é diferente, né? Uma das profissões que mais levam à loucura, à depressão, né? A gente sabe disso, né? Dor na coluna pra gente não é físico, é emocional, né? E eu citei apenas um caso para você, tem vários casos, né? Quando eu escuto de um estudante falar para mim, poxa, a ETESC deixa explodir para depois apagar o incêndio, isso me dói, porque essa aqui é onde eu trabalho, sabe? E como é que a gente poderia mexer nessa estrutura, sabe, Zezé? Para que a gente chegasse mais ao nosso estudante, não deixasse explodir, ou cortar os pulsos, né? Ou tomar um veneno, seja lá o que for, né? Possa até estar sendo dramático, mas a gente trabalha com adolescentes, né? Na verdade, o que acontece, né? Como eu disse para você, eu também sou orientadora, atuo como orientadora educacional. E esse perfil da orientação educacional que hoje a gente tem nas escolas técnicas, eu não sei se nas outras escolas são assim, mas na nossa vem tendo uma sequência de ações dentro desse caminhar de apenas ser uma orientação que apaga incêndio, é punitiva. Ela não tem nenhuma ação de
como que eu vou dizer, como se fosse um médico. Eu trabalho com a prevenção e não apenas com, aguardo você ter a doença para eu ir lá e tratar você, se der tempo. Então eu acho que assim, esse perfil da orientação educacional aqui na nossa unidade está trazendo essa questão aí que o aluno coloca. Eu primeiro espero explodir, quando explode eu vou lá, chamo o aluno e aplico as sanções disciplinares que são previstas no regimento. Mas que ação eu tive para inibir isso? Em que momento eu chamei esses alunos representantes de turma e conversei com eles? Eu sei que é uma escola enorme e eu sei também que a gente carece de profissional na área. Tá? Verdade é essa. Mas aí, se você não tem essas ações preventivas, você acaba apenas apagando incêndio. E é o que acontece aqui na unidade. A gente acaba indo por esse lado. E é bem assim mesmo que está acontecendo. É bem assim mesmo. Você se preocupou em algum momento, quando estava em casa, com a integridade dos nossos alunos de ocupação? Isso sim, você eu se vim preocupou? aqui. Você chegou a vir aqui? Cheguei a vir umas 3 vezes eu vim aqui ver como é que eles estavam. Inclusive, numa das vezes que eu vim eles, eu estava com outros professores, que também vinham. E assim, eles falaram das dificuldades que eles já estavam enfrentando com relação à alimentação. Eles tiveram que sair para pedir alimento, os pais traziam, mas ainda assim era pouco, porque jovem come muito, E aí o que vinha, tinha dia realmente que eles falavam que almoçavam, não tinha como jantar, E aí foi bem complicado. A preocupação ela sempre existe, Mas não tinha muito o que fazer também, E o que poderia ter sido diferente na ocupação da escola? Em que sentido? Em todos? Qualquer sentido. O que poderia ter acontecido de maneira diferente? Eu não parei para pensar sobre isso. O que poderia ter sido feito diferente? Eu acho que naquele momento havia necessidade da ocupação, sim. Agora, o que poderia ser feito diferente pós-ocupação? Isso, é a próxima pergunta. Isso daí eu vejo que realmente, até já falei no início, a gente precisa realmente estar trazendo um significado para todo esse tempo que eles ficaram aqui. Quais foram as perdas que eles tiveram, que ganhos eles tiveram, como é que a gente pode legitimar esses ganhos, que eu acho que isso não caminhou. É como se fosse assim, sabe quando a gente comete algum erro, que você quer deixar a coisa embaixo do tapete? Então assim, por essa visão que a gente teve de alguns, de que aquilo ali foi ruim para a escola, então é melhor botar embaixo do tapete. Eu prefiro não conversar, eu prefiro não entender esse caminhar. E eles ou algum aluno em específico se mostrar de maneira diferente, comportamento diferente após a ocupação? Já chegou algum relato de professor para você? Tem relatos de que tem alunos que realmente ainda não entenderam que a ocupação acabou. Em que sentido, Zezé? A fala foi essa. Não entenderam que a ocupação acabou, que agora ele é aluno. Sim, que ele tem deveres a serem cumpridos. Então, assim, tem situações que é bem nesse nível, Entendi, tá legal. E a respeito de socialização política e gestão democrática, em que esses alunos poderiam nos ajudar? Em tudo. Eu penso assim, que quando você tem um processo educacional que você não consegue alinhar isso junto com esses alunos, você não tem nada. Porque esses alunos precisam estar junto com a gente. Eles precisam estar dizendo pra gente, olha, esse caminho aqui não é isso que a gente está pensando. Então, eu sou obrigado a usar o uniforme, porque agora tem uma publicação em DO que ele tem que usar o uniforme. Mas, se não se sentou com esses alunos, não chamou os alunos e conversou o porquê da utilização do uniforme, por que esse aluno precisa cumprir essa
regulamentação, que é uma questão de segurança, que o complexo está sem segurança, que não tem mais ninguém lá fora olhando nada, entendeu? Então, isso tudo precisa ser colocado para o aluno, porque quando o aluno entende aquele processo, fica mais fácil para ele absorver, fica mais fácil ele entender que é necessário o uniforme. O uniforme é uma identificação sua. Entendeu? Ok. E vem cá, e qual a tua opinião sobre adolescência e exposição na internet? Essa daí é profunda. Nossa, adolescência e exposição na internet. Claro, referente aos nossos alunos. Durante, antes e após a ocupação. Durante, antes, após. Eu ainda não, assim, o que eu vejo hoje, a gente até está com um problema em relação a isso, que é aquele aluno Nicolas, Sim. né? Porque quando foi divulgado o vídeo, né, do ato dele de pegar o suco e jogar na parede, então a gente sabe que houve um corte naquele vídeo e que foi colocado apenas o pedaço onde ele jogava o suco na parede. Certo. Ele cometia um ato indisciplinar ali. Mas o que levou aquele aluno a cometer esse ato indisciplinar não aparece nesse vídeo, nem foi falado. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu percebo assim, ele ficou muito exposto, inclusive ele correu um certo risco de vida. Porque quando foi jogado aquilo na internet, os próprios alunos acabaram ficando contra a pessoa do Nicolas, contra a ação dele, de verbalizar, de ter falas, tipo assim, por que não lincharam esse aluno? Será que ele não está vendo que esse meu perfil de aluno de ETESC, seria muito bom a gente ter um pouquinho de sangue? Isso foi falado, eu vi as falas que tinham em relação a ele, né? E tudo isso, pelo que ele coloca pra gente, aí volta a questão da segurança, foi porque ele foi defender um colega dele que juntou um grupo de meninos para bater no garoto lá na frente, aqui dentro do complexo, ali depois do CPT. E aí ele foi e se meteu na briga para não permitir que o menino apanhasse. Então esses alunos mais tarde armaram essa encrenca ali para que ele chegasse a esse ato indisciplinar. Sobre disciplina, pichação, maconha e sexo na escola. O que você quer saber? O que você quiser falar. Vamos lá. Drogas aqui, né, maconha, cigarro, qualquer tipo de droga, a gente sempre teve. Tá? É claro que a escola... O que você quiser e puder falar, claro. A escola não sabe, assim, eu não sei se é a escola, eu diria assim, o pedagógico, eu enquanto supervisora, não sei quem são os alunos que fazem, quem traz, quem deixa de trazer, isso a gente não sabe. Mas a gente sabe que existe porque tem pais, né, que pegam drogas na bolsa do filho, e aí o filho diz que comprou aqui dentro da escola, e o pai vem aqui, relata isso, e tem pais que vêm dizer que, porque meu filho usou drogas aqui dentro, e hoje é viciado, e acabou saindo da escola, evadiu-se, não continuou. Então, assim, isso existe. Agora, se você perguntar assim, qual o trabalho que a escola faz em relação a isso? A escola acaba também se omitindo em relação a isso. Algum professor aqui já chegou para você falando sobre as manifestações religiosas que acontecem na escola e discriminação religiosa? E sobre a comunidade, um isso. Que fica aqui, né, que eles chamam de comunidades que é evangélica, né, que eles falam, eles se reúnem ali, fazem o ato deles, assim, nunca me falaram não, mas eu tive um problema muito sério aqui com uma aluna, que ela é da religião candomblessista. A menina precisou raspar, né, que eles chamam, que é raspar o santo, e
por lei, essa menina tinha o direito de se resguardar, né? Pelo menos por um período que a religião exigia. E foi bastante difícil convencer os professores que ela tinha esse direito. É direito à diversidade dela, né? Direito à religião que ela escolheu seguir, né? E assim, durante... As faltas seriam abonadas. Sim, as faltas deveriam ser justificadas. Toda e qualquer avaliação que ela tem o direito de fazer em casa, né? Ou lá no barracão onde ela estivesse, né? E a gente encontrou muitas dificuldades. Inclusive, ela carregou uma reprovação, ela carregou uma dependência, porque o professor disse que não ia dar, e não deu, e não avaliou, e ela ficou sem nota. Na etapa em que ela se propôs a essa coisa. Agora, atualmente, né, ninguém falou isso pra mim, não sei. E discriminação em relação à comunidade LGBT? Isso, assim, não falam assim declaradamente, mas você vê algumas piadinhas, não sei o que, sabe? Isso a gente vê também. Ok. Zezé, olha só, sei que foi só um bate-papo, né? É claro que a gente tem muito o que avançar. Tô chegando agora, tá bem? Quero me ajudar, ajudando a escola, né? Naquilo que eu acho legal, que é chegar junto aos estudantes, né? Olhar nos olhos, conversar com eles, né? Acho bacana isso que a gente consegue avançar em sala de aula. Como eu te falei, eu saí de uma função agora gratificada, R$ 2.600 que eu perdi, entretanto eu ganhei uma leveza de ser tão grande, sabe? Porque você acaba, quando você tem uma função gratificada, né? Não podendo se expor da maneira que você precisa, quer e tem que se expor em função do dinheiro. Então, foi um prêmio muito grande para mim eu não estar naquela lista daqueles que continuariam. Não é que não me faça falta, como eu te falei. Seria... Você me entende, né? Seria bem difícil de entender você dizer que não faria falta, né? Porque faz. Faz mas muita eu entendo falta. Que teve assim, você teve um momento, né, de repensar essa caminhada. Foram e essa leveza anos. te trouxe isso. Isso, foram 5 anos que eu aprendi muito. Deu oportunidade de você estar lendo mais, de você estar buscando mais. E de conviver também com a gestão. Mais. Eu não convivia com a gestão da SEDUC. Hoje eu posso conversar contigo, eu sei o teu fazer. Graças ao meu olhar de AGE, que a gente conhece tudo numa escola. E da secretaria também. Isso. Não tem profissional melhor capacitado na SEDUC que não seja um AGE, não tem. Não tem. A gente estudou de tudo. Sabe, eu sei o que o orientador faz, o que o supervisor faz, o coordenador faz. E a atribuição dele é o regulamento, a lei, sabe? E aí eu estou aqui na ETESC para isso, para multiplicar. Tá? Agradeço essa conversa, tá? E palavras quase finais para essa minha pesquisa sobre lutas e resistência das juventudes e a apropriação pedagógica dos movimentos dos estudantes. Essa aqui é a minha tese, que a gente pode aproveitar muito da ocupação, enquanto ato pedagógico. Essa é a hipótese. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Assim, o que eu vejo é que a gente pode estar aproveitando bastante essa... Como é que se fala? Da juventude, né? Os movimentos e resistências, movimentos e resistências. Porque partindo disso daí, a gente consegue trazer um significado maior para essa busca de uma aprendizagem melhor. Porque a escola é vida. A escola não está morta. A escola tem que caminhar, a escola precisa entender que a vida se movimenta. O fluxo desse aluno, ele entra aqui de um jeito e ele precisa construir essa caminhada dele para estar indo para a sociedade com ferramentas necessárias para ele entender como é que é aquela dinâmica social lá fora, como é que ele pode estar interagindo e ele não apenas ser, vamos dizer, uma vaquinha de presépio, né? Tudo que você fala eu digo amém, fecho os olhos e vou cumprir isso.
mas de uma forma organizada, de uma forma dialogada em cada momento, né? De buscar resistir dentro da regularidade da lei e não o ato de baderna em si, porque eu acho que o que prejudica às vezes esses movimentos estudantis são as badernas, que eu sei que muitas das vezes não são eles que promovem, são outros que vêm, entram naquele